A Agricultura BR começa essa edição falando de soja em dia de feriado lá nos Estados Unidos. Hoje é o Memorial Day, então não tem operação de bolsa, não tem mercado e até um bom momento para falar a respeito de algumas movimentações que a gente tem visto e que acaba por impactar diretamente o preço da soja e a comercialização aqui no Brasil. Para falar a respeito deste tema, nós vamos conversar ao vivo com o Marcos Araújo, pela internet, que participa desta edição de Agricultura BR aqui no Canal do Boi. Marcos, obrigado pela sua participação mais uma vez. E nós temos visto alguns cenários, os cenários que mostram um impacto chuvoso de tempestades na Argentina, principalmente na província de Buenos Aires, mas quinta-feira a bolsa não trouxe correção nenhuma. Tem também um clima diverso nos Estados Unidos, com algumas áreas secas, algumas áreas com inundações, mas talvez um pouco mais localizada. E a geopolítica com um acordo entre Estados Unidos e China que não avança. Como é que esses fatores, neste momento, estão formatando o preço da soja ou influenciando nessa formatação? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Muito boa tarde a todos. Cada vez mais, com tudo isso que você nos pontuou, volatilidade inerente no mercado. E logo mais agora, Fabiano, a partir da segunda quinzena de junho para a primeira quinzena de julho, historicamente falando, são as melhores oportunidades para que nós possamos fazer vendas futuras de soja. Hoje, o mercado mais calmo, sem liquidez reduzida em função do feriado nos Estados Unidos, nós temos aí uma referência para o preço da soja, base Porto, em torno de R$ 136,50, R$ 137,50 a saca, a depender do prazo de pagamento. E agora, falando do clima, uma preocupação pode ser uma possível redução da área de milho nos Estados Unidos em função da perda da janela ideal de plantio. Uma vez que o produtor americano ele tem um seguro de não plantio, e ele pode acionar esse seguro, deixando de plantar o cereal, e ele tem um bom retorno financeiro com isso, Fabiano. Marcos, e este fator, ele precisa de algumas leituras. Foge, o americano eu sempre costumo pensar que ele é um produtor de milho que também produz soja. O norte-americano, eu gostaria até de saber se você concorda com esse ponto de vista. Mas numa janela que ela foge das melhores condições para a semeadura do milho, e ele planta a soja, ele vai semear soja, o que isso representaria para o mercado? Já que nós não temos ainda esse acordo que eu estava comentando, um pouco mais vistoso, um pouco mais solidificado, e há algumas informações que mostram que a China vai levar uma proposta de acordo, vai ficar mais ativa em relação a essa situação das tarifas e acordos realizados com os Estados Unidos. Nesse aspecto, o que essa soja mais cultivada em áreas maiores nos Estados Unidos, que é o que pode acontecer, o que ela pode representar na Bolsa de Chicago? Vamos lá, Fabiano. Esse seguro de não plantio, quando o produtor optar por receber esse cheque do governo de não plantio, existem algumas culturas comerciais, principalmente forrageiras, que ele poderia plantar nessa área, não soja, não outra lavoura comercial, porque ele deixa de receber esse seguro. Portanto, poderia ser uma menor área de plantio nos Estados Unidos. Amanhã, nós vamos ter o relatório de progresso e plantio nos Estados Unidos. Diferentemente da primeira guerra comercial em 2018, Fabiano, que a China tinha uma grande redução do seu rebanho de suínos em função da peste suína africana, os estoques americanos em 25 milhões de toneladas. Para essa temporada agora, nós temos a China com uma recomposição do seu rebanho de suínos e um estoque americano, se o clima for perfeito, um estoque americano de 8 a 9 milhões de toneladas. Se ocorrer uma escorregada nessa produtividade norte-americana, nós podemos ter uma redução expressiva dos estoques finais. E, claro, o tamanho do programa de exportação norte-americano vai depender muito dessa relação comercial Estados Unidos e China. Porém, no pior momento da guerra comercial, Fabiano, as exportações americanas foram praticamente 46 milhões de toneladas, com a China com menor rebanho. Já agora, a exportação americana para a temporada 25-26 está sendo estimada em 49 milhões, 3 milhões acima do menor exportação dos últimos anos, e a China com um rebanho de suínos aí bem alto. Portanto, o Brasil não consegue atender 100%
a demanda chinesa. E a União Europeia também não vai conseguir comprar toda a sua soja aqui. O programa de exportação americano, na nossa opinião, ele tem um piso aí próximo desses 46, 49 milhões, o que deixa um cenário de oferta e demanda apertado para os Estados Unidos. E como que este fator ele atinge o produtor brasileiro? Isso que você nos contou agora, você está falando a respeito do tema, como é que isso atinge esse produtor brasileiro que tem soja para comercializar e tem um segundo semestre pela frente que vai ter também a apresentação da colheita norte-americana? Vamos lá. Fabiano, vale a pena também nós falarmos nessa conjuntura da soja. O que dá preço para a soja em grão é o farelo e o óleo. Nós temos agora a Argentina de volta no mercado. A margem das indústrias brasileiras processadoras de soja chegou a ter margens positivas de 60 dólares por tonelada. Agora, com a Argentina vendendo muito farelo de soja, ofertando farelo de soja no mercado, a margem de esmagamento da indústria brasileira para julho em diante está negativa. E isso é ruim para o produtor que está com soja em estoque, esperando esse descolamento do mercado. Se porventura, pergunta de alguns milhões de dólares, se porventura essa guerra comercial, Estados Unidos e China, esse acordo não sair e a China concentrar sua compra de grãos aqui no Brasil, naturalmente ocorrerá um enxugamento dos estoques no Brasil e isso se traduz em preços descolados em relação a Chicago. Fabiano. Marcos, pelo que a gente viu no acumulado de 2025, China comprou muita soja dos Estados Unidos, depois passou a comprar muita soja aqui no Brasil. Na prática, em volume, essas compras, elas estão realmente maiores, e a gente tem as informações do Departamento de Alfândega da China, tem do Departamento Norte-Americano, tem o que a gente vende aqui também pela Secretaria de Comércio Exterior, mas está de fato maior em termos do que a gente viu em anos anteriores e principalmente aquele ano do primeiro desacordo, o primeiro governo do Donald Trump? Sim, Fabiano, a China tem concentrado suas compras aqui no Brasil, tá? Deixa eu ver se dá tempinho de pegar uns dados aqui, né? Mas o ritmo de exportação hoje do Brasil em relação aos últimos anos para a China está acima do ano passado. Pegando aqui, ó, de janeiro a abril esse ano, Fabiano, as nossas exportações de soja para a China, de janeiro a abril, 27,7 milhões. 2 milhões a mais que no mesmo período do ano passado. Marcos Araújo, tem uma frase que o Marcos Fava Neves, eu tive aula com ele, sempre falava, né, que quando a gente olha o preço da tonelada de alguns produtos commodities, a gente tem uma marca, né? E a gente sempre olhava para a soja e olhava a marca da tonelada, 400 dólares. E a gente sabe que esse preço internacional hoje é mais baixo. Quando a gente olha os dados, as tabelas das nossas exportações, a gente vê lá 382, 385, 387 dólares a tonelada, uma melhor hipótese. O preço da soja, em alguns momentos aqui no Brasil, houve um faturamento melhor em reais, mas esse preço de soja internacional, ele não tem expectativas de uma melhora consistente. Eu acho que esse é o pensamento quando a gente olha para essa oferta da Argentina, do Brasil e a posterior também norte-americana. Vamos lá, quando você falou isso daí, nós temos que avaliar que a demanda de soja é uma demanda derivada, Fabiano. A demanda primária por soja é a suinocultura na China. Em 2018-19, quando ocorreu o enxugamento do rebanho de suínos na China, o suinocultor chinês chegou a ganhar 500 dólares por animal gordo abatido. E hoje essa margem do suinocultor chinês é em torno de apenas 10 dólares por animal gordo abatido. Portanto, o poder de compra do suinocultor não é tão grande assim para que ele pague muito caro pelo farelo e óleo, o que se traduz numas altas de preço limitada para a soja, sim, Fabiano.